Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Lúcia Bigo. Tudo bem, Lúcia? Graças a Deus, Paulo, tudo bem, viu? Agradeço muito o Tá. seu convite. Por nada, um prazer ter você aqui. A Lúcia, antes de eu falar como é que eu conheci a Lúcia, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre ela. Ela é consultora de carreiras, ela é especialista em reengenharia curricular. Ela tem uma base de cerca de 35.772 seguidores no Você chegou a LinkedIn. ver que bom, Eu hoje eu não olhei, vi. eu olhei isso hoje à tarde, antes da Legal. gente gravar. E ela Uhum. realiza um trabalho extremamente interessante de divulgação de oportunidades, né, de vagas de emprego, e exclusivas para engenheiros e arquitetos. E aí, assim, eu conheci, antes da gente começar a gravar, eu estava falando com a Lúcia, eu conheci o trabalho dela, enfim, no LinkedIn, né? Comecei lá a engajar com o pessoal do LinkedIn, e aí eu já conheço há vários meses o trabalho dela, e aí sempre vendo as vagas e os conselhos, né? Que a Lúcia não posta só vagas lá. Ela posta também conselhos, dicas para você melhorar o seu currículo, para você se posicionar no LinkedIn, enfim. E aí eu achei extremamente interessante. Eu acho que é um momento que a gente está precisando muito disso, de alguns conselhos, quem está aí procurando por uma oportunidade. E foi justamente por isso que eu quis convidar a Lúcia para ser uma convidada aqui do podcast. Lúcia, eu queria que você começasse explicando para a gente o que seria reengenharia curricular. Só para quem ainda não entende muito esse termo, quem ainda não está muito familiarizado, entender. Uhum. Bom, especificamente, Paulo, inicialmente quero agradecer, né, por estar aqui, participar aí. Fico muito honrada, muito feliz, né, surpresa, porque eu não esperava. Falei, nossa, né, é uma coisa que eu não esperava, né? Que bom que eu estou conseguindo atingir as pessoas de forma positiva, isso Com me certeza. agrada muito, tá? E é uma coisa que a gente vem, não é nem trabalhando, né? Porque eu faço desde que eu iniciei, né? A gente procura aí dar realmente um rumo para as pessoas, né? E então a gente vem aí com o trabalho. E o que eu coloquei agora, né, sobre reengenharia, é um termo até que eu ganhei, tá? De um cliente meu, tá? Ele falou para mim, Lúcia, e ele é especialista em produção, em engenheiro e tal. Ele falou, Lúcia, usa o termo reengenharia, que é o que exatamente você faz, tecnicamente é o que você faz. Porque o que acontece? Muitas empresas que têm no mercado, que fazem currículos, né? Basicamente, eu faço a criação, né, a renovação do currículo. Então, muitas empresas, o que elas fazem? Elas formatam, né, fazem um resumo muito resumido, né, e coloca no mercado. Né? Como existe, da minha parte, uma segmentação, ou seja, eu só faço para engenheiros e arquitetos, né? Fazia de técnicos, às vezes aparece técnico, tal. Eu não tenho, né, essa restrição de não aceitar. Né? Eu aceito, né? Eu faço os trabalhos, né? E então, como eu trabalho muito, né, nessas duas frentes, né, que é engenharia e arquitetura, então o ideal é você ter alguém que pelo menos tenha colocado uma bota e entrado numa obra um dia, né? E eu vejo muita gente de recursos humanos que não sabe nem não sabe o que é um canteiro de obra, né? Não vou te dizer que eu sou uma conhecedora, que eu já sabe frequentar, né? Eu lidei com a área administrativa e financeira, né? Para canteiros de obra, tal. Eu tenho empresa de agrimensura, então isso me fez, né, ir até canteiros e tudo mais. A gente tem esse Entendi. acompanhamento. Então, pelo fato de você estar ali no dia a dia, você vê algumas coisas, né, vendo, né, a obra levantar, você vai numa obra, você vai na outra e tal. Então, isso te dá uma base grande, né? Você conversa com um engenheiro aqui, você conversa com outras pessoas, né, da área, né, ali, né, então você acaba absorvendo essas informações, né, e eu peguei currículo muito torto, vamos dizer assim, né, aquela coisa de obra tem um segmento, né, você tem o projeto, tem, né,
tem toda uma linha, né, que você tem que seguir, né, até você poder executar. A execução também tem toda uma segmentação, né, você não vai pintar o que você não construiu ainda, né? Então, eu pegava muito currículo assim, que pego ainda, né, muito currículo que não tem uma estrutura, né? falando né, genericamente, né? No caso, não tem uma estrutura, ele tem simplesmente um monte de texto, né? Muitos assim com uma personalidade muito grande. Eu fiz não sei o que eu fiz, e aquilo se repete, há muitas repetições. O currículo, eu acredito que, como existe um tempo muito rápido para ser lido, né, para ser absorvido hoje, com esse volume enorme que tem de currículos, existe, né, um tempo, né, a pessoa bate o olho, vê, e aquilo, né, atrai ou não, né? Ela lê, dá uma lida. Então, você tem que ter esse feeling, né, e passar as informações, né, de uma forma bem clara, de uma forma bem fluida, né, para que exista vamos dizer assim, uma organização, né, do que a pessoa, qual que é a função dela, qual que é a função não, o que ela estudou, né, sou fulano, tal, né, tem especialização em tais áreas, depois que você começa a sempre, das últimas coisas mais recentes, né, que você vai passar as informações, né, também de uma forma clara. Então, não é só você pegar hoje um currículo e copiar, né? Tem também essa questão do copia e cola, muita gente copia muita coisa dos portais pagos, né, que existem, sim, né? Sim. Porque eles têm, se você colocar na internet currículo engenheiro, né, modelo de currículo de engenheiro, tem um monte. Tem um monte. E às vezes a pessoa, ela copia aquilo porque ela sabe fazer, mas ela não se identifica com aquela forma que está expressa ali, né? Às vezes não existe uma ordem, não existe um segmento, né? Então, ou às vezes a pessoa quer focar, olha, eu trabalho com obra civil, mas eu quero focar mais em infraestrutura, né? Ou eu quero focar mais na parte de residencial, por exemplo, né? Eu tenho clientes que eles nunca entraram em rodovia para fazer obra, por exemplo. Sempre foram da área residencial, alto padrão, né? Então, não adianta você colocar lá que fez rodovia, se o currículo dele, 90%, é constituído de residencial. Então, você tem que saber direcionar, você tem que conversar com engenheiros, tem que conversar com arquiteto, né? Ler o que ele tem ali, né? Mostrar para ele, né, quais as diferenças, o que ele quer valorizar, porque às vezes ele quer sair daquela área, ele quer entrar numa outra área. Hoje nós temos aí, no mínimo, 30 áreas, né, dentro da engenharia, né? No caso, não no ramo, né? Não sendo engenharia civil, mecânica, elétrica, estou dizendo... Mas subdivisões, né, que você pode... Isso, são subdivisões, né, que você pode, né, são na parte de orçamentos, né, na parte de suprimentos, quer dizer, muita coisa, né, que você pode desenvolver, área de projetos, planejamento. Então, são muitas áreas, né, que as pessoas podem se especializar e serem, né, serem muito melhores do que se eles fizerem uma coisa genérica. Né? Então, a reestruturação, né, voltando à sua pergunta, a reestruturação é isso, né? É fazer com que a pessoa se veja no currículo, né? Deixar uma coisa fluida para o recrutador ter interesse, né, no que ele está lendo, né? Um currículo de engenheiro ou arquiteto. Oi. Um currículo para um engenheiro com um arquiteto, o que vai acontecer, o que pode acontecer. O recrutador, às vezes, eles são generalistas, né? Então, você pede lá um engenheiro que saiba, né, que tem experiência em obras, né? Vai ter milhões, né? Vai ter milhões.
Então, aí é que está, né? Esse filtro, tem que ser feito um filtro, né? Então, o patrão manda, né? Ah, quero um engenheiro para obras, né? Aí vem aquele caminhão de coisas, né? Então, você começa, né, Verdade. a fazer, se você fizer um filtro disso, né? Na verdade, quem vai entrevistar vai ser um gestor, vai ser o administrativo, vai ser, né, o gerente, né, no caso, né? Você vai ter que conversar, né? Porque ninguém vai numa entrevista para ser entrevistado por um recrutador que nunca botou o pé numa obra, né? Isso eu acho que não deveria nem, né? Se ele não tem capacidade, uma das minhas questões hoje com recrutamento é isso, né? Eu acho que eles têm que se especializar em algumas áreas para poder até ter uma visão mais ampla dessas informações e não perderem tanto candidato, porque tem muitos candidatos bons, né? Eu vejo vagas que eu tenho candidatos que poderiam estar muito bem atendendo, né, com 90%, 100% ali, né, mas devido hoje a essa demanda enorme dos desempregados, muitos ficam de fora, né, É verdade. muitos. Né? E às vezes o que eu já vi gente que a vaga passou por mim também, eu observei a vaga e tal, aí depois de um mês, 2 meses, que também não é rápido, né? Uma movimentação dessa, não é de um dia É para o verdade. outro, né? Dependendo da empresa, ela tem um tempo. Mas eu vi assim, tipo, daqui um mês, 2 meses, eu vejo lá o fulano, né? Ah, parabenize fulano. Aí você entra no currículo dele, poxa, mas cadê tudo aquilo que pediram? Né? Não tem. Né? Como que foi escolhido? Foi QI, que é uma das broncas de todo mundo, né? Porque é o que tem acontecido muito, né? Sempre houve, mas era uma coisa mais, né, mais assim, né, não tão hoje, né, no jeito que está acontecendo hoje, né? Mas aí você vê que está se perdendo muitas pessoas, né? E se você não tiver um currículo bem estruturado, já fica difícil, né? Já fica Com difícil. certeza. Então, eu acho que Você não e o consegue se currículo, diferenciar, né? e o currículo é o início de tudo, né? Porque a primeira coisa, mesmo que você conversar com um amigo seu, o que ele vai falar? Ah, manda o teu currículo para mim, não é? É a primeira Verdade. coisa. Mesmo que você fale que você é bom, que você não sei o quê, papapá, papapá, mesmo que ele vai te indicar, manda o teu currículo para mim, né? Porque ele vai ter que passar esse currículo para alguém. Então, é a primeira apresentação tua. Tem que estar com uma cara boa, tem que estar com layout legal. Eu também fiz essa questão do layout, acho que você teve a oportunidade de ver os que eu faço, né? Eu criei inicialmente, lá quando eu fazia, né, muita coisa voluntária, eu criei um currículo básico, né? E uma base também, né? Eu mandei currículo para todo mundo, porque era o mínimo que se podia ter no currículo, né? Para quem está na área, né? Para qualquer pessoa, aquele currículo, até muita gente, até gente de RH, né? Pediu currículo para mim, né? E eu cheguei a fazer as revisões, né? Mandava o modelo, as pessoas faziam lá, escreviam tal, colocavam as informações, eu só reviso, né? Só revisava, né? Para poder ajudar, né? No caso, né? No trabalho voluntário. Ó, assim, deixa assado, tal. Entendi. E o que a gente tem hoje é um currículo, né? O que eu oferto para os meus clientes, né? Que eu faço aí um trabalho com eles, né, é fazer já um layout diferenciado, que também atrai, né? Você vê que a maioria Chama das atenção, né? pessoas tem, a maioria das pessoas, né? A gente não posta todo mundo porque tem a questão de sigilo, né? Também eu não vou ficar postando currículo de muitas pessoas porque tem gente que ainda está, né, procurando emprego, tem gente que está, né, ainda está numa fase de transição. Então, mas tem muito currículo bacana, né? Tem pessoal que tem gostado bastante. Eu acho que isso é um atrativo também, porque te direciona, né? A pessoa pega lá um prédio, né? Só pode ser, né? É, É um negócio que vai chamar atenção. Tá? Então é isso. bacana. Basicamente, a reestruturação curricular é isso aí. Essa reengenharia que eu faço seria isso, né? E é o que, se Muito você for ver interessante. o termo técnico, né, desculpa, se você for ver o termo técnico de reengenharia, né,
na coisa, é basicamente isso, né? Não é simplesmente ir lá e destruir, né, o que está feito, é reestruturar o que está feito, né? Perfeito, Tá certo? perfeito. E com isso eu já quero partir para a minha primeira pergunta para você, que eu acho que é uma pergunta extremamente interessante. E aí é o seguinte, a gente, enfim, todo mundo sabe aí, está ciente da fase difícil que a gente está passando. É uma fase que está atingindo aí todo mundo, seja direta ou indiretamente. E uma pergunta, eu acho que essa pergunta ela vai ajudar muito aquela pessoa que saiu da faculdade ou está perto de sair da faculdade e quer saber como é que consegue essa primeira oportunidade. Então a pergunta seria: como conseguir o primeiro emprego, a primeira oportunidade na engenharia ou arquitetura em 2020? O que é que você diria para uma pessoa que lhe perguntasse isso? Bom, a gente já sabe que com o que está ocorrendo hoje, com essa pandemia, né, não é só uma dificuldade, né, de quem está iniciando, né, de quem, né, saiu agora da faculdade, é uma dificuldade geral, né? Então, o que a gente aconselha, no caso, seria a pessoa, em primeiro lugar, ter o currículo organizado, né? Pegar as informações, montar um currículo, montar uma base, né? Vai fazendo um resuminho, bota no caderno, vai, né, no notebook, vai escrevendo, vai, né, monta, né, alguma coisa, né? Faz um levantamento de tudo que ela fez, de tudo que ela estudou, né? Cursos, eventos, né? E procura, né, de preferência os mais atuais, porque não adianta também, tem gente que coloca, tipo, fiz trabalho voluntário em 2004, né? Poxa, né? Não vai dizer nada, né? Porque quantos anos já se passaram? Então, procura manter uma linha de atualidades, né? Fez trabalho voluntário? Ótimo. Fez intercâmbio? Legal. O intercâmbio durante a faculdade, né? Aquela coisa passou um ano, passou 6 meses, aliás, em outro lugar, passou alguns meses estudando, isso é importante, né? Se você tem uma linha ali de estudos, né, que você aproveitou bem o inglês, né, e tudo mais, isso é interessante colocar, né? Estou falando isso para os iniciantes, né, para recém-formados, né? Fazer um currículo que seja bem, né, bem sintetizado, mas que destaque essas informações mais importantes. O que você estudou, os cursos que você, além do que você fez na academia, né, com o curso acadêmico, os cursos extras, os eventos que você participou, né, visitas técnicas que você fez, são importantes também. Isso aí já vai fazer algumas coisas, já vai até ser bom, porque você vai acabar lembrando de situações, né? Tem que ser feito com calma, não adianta. Os outros conselhos também seria não ter pressa, né? Fazer uma coisa com calma, porque aí vai ocorrer, se você fizer correndo, você vai ter erro de ortografia, que você vai esquecer, né? Depois, daqui uma semana, você mandou o currículo para algum lugar e vai lembrar, poxa, esqueci de tal coisa. Então, procura ir montando aos poucos o currículo, vai colocando as informações. Existe uma ordem, eu mesma tenho lá, né, sempre estou postando, olha, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Então, isso ajuda, né, a pessoa a desenvolver, né, e não ficar disparando, né, currículo para todas e qualquer vaga, porque eu acho que você tem que pegar um segmento, né, procurar ver se realmente aquelas vagas que você está mandando no currículo, se realmente você conseguiria atendê-las, né? Porque a gente vê com o desespero, eu entendo, todo mundo está numa situação complicada, mas não adianta você falar, mandei 400 currículos, né, e não tive feedback. Um dos motivos do feedback, muitas vezes, é isso. As empresas, elas também, além de hoje estarem com essa IA aí, com o robozinho, fazendo, né, todas essas
já fazendo esse filtro, né? As empresas, elas recebem muitos currículos, né? E às vezes não chegam nem a ver todos, né? Elas fazem como a gente chama, né? Amostragem, né? Eles pegam 50, né? E dão uma selecionada, daqueles 50 eles filtram uns 10, aquelas, né? Dependendo se for uma vaga, eles vão chamar uns 4, 5, né? Então, quer dizer, não adianta também ficar aquela enxurrada, né? Entendi. Você tem que ser rápido. A vaga saiu, procura ser um dos primeiros a enviar. Por isso que o currículo tem que estar pronto, né? Que é ideal já, né? A vaga saiu, você viu que a vaga é recente, já corre lá, manda o currículo, né? E esquece, né? Se alguém te chamar, eles vão te mandar um e-mail, mantenha o WhatsApp ligado, né? Tá sempre, né, com bateria no celular, tal, né? Isso é importante também. Outra dica, né? Porque as pessoas às vezes esquecem de ver, né? Fala com a mãe, fala com a tia, tudo, mas não vê as outras coisas, né? Mas tem que ser assim, bem ágil, né? E essa agilidade você vai ter com um currículo bom, com você ter, ou você tenha um site de vagas, né? Que hoje, esses portais, né? Que é interessante também você ter alternativamente, né? Pela quantidade hoje de desempregados, acaba sendo uma necessidade, né? Antes não, antes você poderia até ficar só com o LinkedIn, né? Que o LinkedIn ele já tem uma base grande, né? Você já consegue ali, né, fazer, já tem várias vagas sendo, né, seguindo as empresas, você consegue ver que tem, né, vagas disponíveis e tal. Então, aí você tem essa hoje uma necessidade de ter, né, se possível, um site pago para poder estar atendendo com mais agilidade, né, essa questão. Né? E também manter tudo atualizado, né? Porque não adianta fazer o LinkedIn e deixar ele lá quieto, né? Tem todo um trabalho por trás disso, não é só deixar parado. Você tem que movimentar, você tem que ter network, você tem que ter contatos, você tem que ter, né, conversas, né, com outras pessoas, né, buscar, né, pelo menos opinião, pelo menos o teu comentário deixe na postagem do outro, né? Porque você mostrando que você tem conhecimento ou você tem interesse, né, naquilo, já é um passo, né? E para você começar a desenvolver isso, a tua retórica, né, no caso, é questão de você começar, né? Então, ninguém vai sair. São várias coisas. Eu costumo dizer, Paulo, que são várias etapas, né? Não é só fazer o currículo, não é só fazer o LinkedIn. São várias etapas que vão se complementar até você chegar de ter uma entrevista, de passar por uma dinâmica, de passar por um vídeo, né? De ter uma nova entrevista com o gestor. São, dependendo das empresas também, né? Algumas têm alguns critérios, outras têm critérios diferenciados, mas é sempre interessante você saber que não é só mandar o currículo, né? E tem que mandar de acordo com o que a vaga pede, né? Tentar, pelo menos, se encaixar, ser bem realista nisso, né? Ser bem realista, porque senão você vai estar perdendo tempo. Você pode estar perdendo tempo. Não, amanhã eu vou passar o dia mandando currículo, né? Poxa, você vai perder seu dia, porque às vezes é uma vaga só que vai ser realmente que vai te dar retorno, né? Quer dizer, você passou um dia inteiro mandando currículo, mas só teve uma, né? Que foi realmente viável, né? Então, procura selecionar melhor as vagas, né? Estão aparecendo vagas, tem coisas que dá para a gente, né? Eu mesma aqui eu vejo, tem algumas vagas que surgem e eu lembro de cabeça. Eu não sei o nome, não lembro o nome do cliente, mas eu sei que tem um cliente específico para aquela vaga. Então, eu já vou correr no meu banco de currículos, já dou uma olhada, já vejo, às vezes não é exatamente, mas eu ligo, converso, como é que tá? Você terminou o curso, você não terminou? Você tem... são coisas assim que, né, você tem que adequar, né, saber adequar também.
né? Então, não sei, acredito que seja mais ou menos isso, né? A informação que a pessoa pediu, né? Com certeza. E assim, eu acho que eu já vou juntar com a próxima pergunta, que está tudo linkado, na verdade. E nessa ideia de como é que você consegue essas oportunidades, qual a importância do LinkedIn que você vê para isso, para o posicionamento profissional de engenheiros e arquitetos, para que eles eventualmente venham conseguir uma oportunidade? Qual a importância do LinkedIn nesse processo, na sua opinião? Olha, hoje podemos dizer que o LinkedIn é o primeiro do ranking, né? Então, dessa forma, ele é o mais importante, né? É o que você deve dar atenção inicial, tá? Fazer eu costumo fazer o currículo e compatibilizar esse currículo com o LinkedIn, porque às vezes as pessoas fazem ao contrário, né? Elas começam a escrever no LinkedIn, né? E depois o currículo fica divergente, né? Porque às vezes no currículo isso pode até prejudicar, porque se a pessoa vê todas aquelas informações listadas no teu LinkedIn, né? Aí o que acontece depois? A pessoa chega ela pede o teu currículo, quando ela vai ver o teu currículo, o que acontece? O currículo está totalmente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, é interessante você ter uma base, que seria o teu currículo, transferir essa base para o LinkedIn, né? Com todas as informações, todas as atualizações, né? Porque são por campos, são como se fossem formulários, né, ali que você preenche, né? E ele é bem assim didático, ele é qualquer dúvida você clica lá, ele já te ajuda, né? Tem informação, então um pouquinho de paciência, vai lendo, vai vendo, vai, né? E vai colocando informações, vai vendo as dicas da Lúcia, que a Lúcia dá muita dica para, né, para completar esses campos, né? Eu dou até os links, né? Então isso eu acredito que seja uma coisa, porque a intenção é essa mesmo, eu quero ver tudo muito completo, eu quero que as pessoas andem, né? Que a coisa ande, né? Então é justamente por isso que eu faço. Então o LinkedIn, a importância dele, tanto para o arquiteto como para o engenheiro, e até são coisas que são diferenciais. Tem uma parte no LinkedIn que tem a área de projetos, né? E as pessoas elas não colocam os projetos. Arquiteto mesmo, né? Ali é o lugar de você pôr seu portfólio, é o lugar de você colocar as suas obras, né? O que você fez. Tem até um link, se você quiser colocar, por exemplo, você construiu lá o Einstein. Poxa, se você tiver ali o projeto do Einstein, aquilo já vai te linkar. Olha, foi assim, foi assado. E são individualizados, cada obra, né, cada projeto que você teve, você pode colocar, né? Isso é super importante. Colocar lá, tem uma parte também que são destaques, né? Eu normalmente coloco, sempre está vazio. Eu sempre vou lá olhar do cliente, está vazio. Aí eu vou lá, coloco o currículo dele, né? Mas ali é um espaço também para você colocar o portfólio, né? Monta um portfólio bacaninha, né? Né, com as obras extremamente importante, principalmente para arquitetos, né? Arquitetos, isso é fundamental. Então, né? Você tem que ter, né? Normalmente para arquiteto tem que é pedido o currículo e o portfólio, né? Aí uma dica: não juntem o currículo com o portfólio. Não é a mesma coisa. Currículo é uma coisa, portfólio é outra. Portfólio é o que você mostra para o seu cliente. Currículo é o que você mostra para o seu patrão. Tá? Então, esses dois são necessários numa admissão, porque o teu patrão quer saber o que você fez. Né? Mas só que não pode ser junto. Né? Você tem que saber separar, né, as suas obras, o que foi feito e tudo mais. Né? E fazer um portfólio, sim, com obras, se você tem poucas obras, muita gente estuda, né, já durante a academia, né, já durante a faculdade,
eles já vêm com alguns projetos, né? Alguma coisinha que foi feita em grupo, coisa do tipo, né? Algum estudo que foi feito, coloca lá, né? Isso não é, isso não, se realmente foi você que fez, é todo direito seu de colocar aquilo lá, informação é importante. Olha, ele já, se alguém abre o teu currículo e fala assim, o LinkedIn, né? E dá uma olhada lá, olha, ele já, olha que bacana, ele já começou aqui, né? Ele já tem alguma coisa, ele já tem uma base, né? Então, Entendi. essas coisas são atrativas. Para um arquiteto, bota o portfólio lá, anexo também, né? Tem dois campos, currículo, dá para colocar, os que ficam na frente são dois. Então, dá para colocar o currículo e o portfólio. E na parte de projetos, discrimina todos os projetos. Começa pelos mais importantes, você não quer fazer todos, coloca os que são diferenciados. Eu já fiz hospital, eu já fiz shopping, eu já fiz residencial. Então, coloque em ordem, né, de datas ou por ordem assim, de serem mais especiais, de que foram mais especiais, de que foram mais importantes, né? Então, faça, né? Tem que ser completo. O LinkedIn hoje é o mais importante para você ter como apresentação para os seus clientes, tá? Bacana. Para você conseguir um emprego, tá? Fora as outras informações que são básicas, né? Se você não preencher aquilo, né? Então fica complicado, né? Mas para engenheiro e arquiteto tem que ter essas informações assim que ajudam muito, né? Tá? As obras, nas experiências profissionais, constar todas as informações, né? Que você todos os conhecimentos, experiências que você tem, certo? Então, é isso, basicamente é isso. Não, e me surgiu uma dúvida, Lúcio, eu gostaria de aproveitar, enfim, o seu conhecimento, a sua expertise no assunto, é que geralmente, assim, você falou, é importante, por exemplo, quando você está fazendo um currículo, você, por exemplo, tem uns eventos que você participou, ou tem os trabalhos voluntários, e aí tem um de 10 anos atrás que não é mais relevante para colocar no currículo, porque assim, você não precisa colocar tudo, exatamente tudo no currículo, né? Você filtra pelos mais relevantes, até porque senão vai dar 4, 5, 6, 10 páginas e também não é isso, acredito que não seja isso interessante, né? Mas aí o que eu queria lhe perguntar era o seguinte, e no LinkedIn, é bom também você ter essa preocupação de você colocar os trabalhos mais relevantes, ou no LinkedIn é um espaço que você vê, o que é que você aconselha? Que já dá para você colocar primeiro ali os mais relevantes, mas depois você listar tudo que você fez. Sim, no LinkedIn ele tem campos, né, para você colocar essas informações, né? Então, se você fez cursos, né, normalmente eu sempre coloco dos mais atuais, porque a hora que a pessoa olha, deixa eu te falar, existe um negócio que fala, outro dia eu conversando com meu filho, só para te dar um exemplo, né, da questão de atualização das coisas, né, de você ter as coisas, as informações mais atuais em primeiro plano, né? Meu filho brincou comigo, não sei o que a gente estava conversando, que ele falou assim, quer esconder um cadáver? Coloca na segunda página do Google. Ninguém vai achar, porque ninguém passa da segunda página. Então, é a mesma, não é? Às vezes passa, né? Dependendo do que você está procurando, mas hoje em dia, né? Acho que só importa a primeira página, né? E o que acontece no currículo? Né? Praticamente a mesma coisa, a primeira página. O que acontece no LinkedIn? Se você não colocar as informações mais relevantes primeiro, né, a chance de você, até a pessoa ler tudo aquilo, né, desde 2000, não sei quando, que você começou, que você iniciou, eu fui voluntário na igreja, eu levava cachorro para passear, até você chegar na parte que você trabalhou com, vamos dizer, obras sustentáveis, né, que você ajudou em alguma coisa para obras de engenharia, que você, vamos dizer, fui voluntário, né, em tais obras para assistência de moradias econômicas e tudo mais, né, isso, né, acabou. Né? Então, você tem que começar sempre dos mais recentes, né, para poder colocar. E no LinkedIn tem campo para isso.
Tá? Você Entendi. vai colocando, tem todas as informações, né? Até você me deu uma ideia, eu vou fazer um post sobre isso, né? Para a gente poder dar mostrar realmente, né? Onde que é no LinkedIn, Lúcia? Você falou, mas não sei, não achei. Né? Então, depois eu faço um postzinho para mostrar onde é que pode colocar e tudo mais. Tá? Não, Deixar super anotado aqui. interessante, super interessante. Olha, Né? com certeza, você já falou várias coisas aí que, inclusive, até, assim, atualmente hoje eu não, eu sou arquiteto, mas eu não trabalho com projetos. Sei. Então, por exemplo, enfim, eu meio que tomei outro rumo aí e é dentro já do que você falou, né? Muitas vezes a gente acha que arquiteto é só, não, ele só tem que fazer projeto. Existem várias ramificações hoje que você Sim, pode ali se encaixar e ir sim. trabalhando. Então, assim, eu acho que Uhum. hoje as coisas estão bem mais interessantes e, na verdade, tem muito mais oportunidades. Você só precisa saber olhar essas oportunidades, né? Então É. é interessante. E aí eu É. gostaria de lhe Só com- perguntar, Lúcia. ah, ah. Pode falar, Não, pode só falar. complementando essa parte que você falou, né, que o arquiteto não faz só projetos, né? Até eu fiz um post aí uns dias, acho que tem umas semanas atrás, né, do pessoal procurando emprego só em construtoras, né? O que eu escrevi lá? Não existe só construtora, né, para você trabalhar. Né? O engenheiro ele pode desempenhar, o engenheiro civil, né, ele pode desempenhar em em várias empresas, né, ele pode desempenhar a função dele. Né? Então, existem aí as concreteiras, as empresas que trabalham com orçamentos de obras, né, com a parte de pintura, na parte de estruturas, né? Até É verdade. a quadrias, né? E tudo mais, né? Dependendo da obra, né? Tipo obras para, vamos dizer, galpões, né? Não é qualquer um que consegue fazer, né? Hoje em dia os galpões eles têm certificação LEED, né? Eles exigem toda uma formação, uma coisa diferente, né? Se você não tiver um conhecimento, né, sobre isso, né, a empresa ela nem te contrata. Então é É verdade. importante você ter essa abertura, né? Uma visão mais, né? Ser um pouco mais visionário para as empresas que não são construtoras, né? Porque esses materiais que são usados na construtora, né? Elas são alguma empresa fornece, né? Então É vamos verdade. atrás também das outras empresas, né? Vamos É verdade. procurar em outras, né? Outras fontes, né? E às vezes você tem aí do lado da sua casa uma empresa que trabalha no ramo da construção civil, mas você quer trabalhar lá do outro lado do mundo, porque É verdade. a empresa é grande, porque não sei o quê. Não, às vezes ali do lado ela vai te dar todo a mesma coisa que a grande vai te dar, e aí você vai estar perto de casa, né? Com Que é certeza. uma Não, com beleza. certeza. Muito Então, interessante. fala, você ia fazer um. Ah, Sim, antes de eu prosseguir com as perguntas, eu gostaria de fazer um aviso que eu esqueci de fazer no começo, para todo mundo que está escutando. Nós temos o quadro que eu estou chamando de Perguntas Sociais, que é um quadro onde a gente perguntou lá no LinkedIn. Eu fiz um post lá e marquei a Lúcia para as pessoas deixarem as suas perguntas, e aí eu selecionei as melhores perguntas juntamente com Lúcia. Nós selecionamos as melhores perguntas para a gente estar respondendo no final de forma bem rápida, para que também a gente possa estar ajudando mais o problema direto das pessoas, né? Então, se você está me escutando aí, fica até o final que tem esse quadro aí, tá? E é isso. E aí, outra coisa é que eu vou deixar todos os links da Lúcia aqui na descrição do vídeo no YouTube. Se você está vendo isso no YouTube, eu vou deixar aqui o LinkedIn dela, todas as informações dela, para você conhecer mais o trabalho dela e você entrar em contato com ela, se precisar de alguma coisa aí, precisar de algum tipo de consultoria personalizada aí, você pode estar entrando em contato com ela, tá bem? E aí, obrigada. a próxima pergunta que eu gostaria de fazer para você, Lúcia, é justamente quais são e eu sei que devem ter muitos, né? Quais são os maiores erros de quem está procurando uma vaga de emprego? Quais são os maiores erros que as pessoas cometem
quando elas estão procurando? Eu sei que você já falou aí de alguns, por exemplo, você pegar o currículo e você mandar para tudo quanto é canto e sem ter uma segmentação, enfim. Mas eu gostaria que você falasse de outros aí. Quais são outros erros que você vê aí no seu dia a dia de quem está procurando emprego? Erros que as pessoas cometem pelo fato de não segmentar, né, como a gente falou, né? Tem a questão de não preparar um currículo de acordo, tá? Não ser um currículo aderente, né? Não informar tudo que você realmente, né? Fazer um currículo errado, né? Como eu te falei, tudo começa pelo currículo, né? Então, ou procurar coisas inalcançáveis, né? Às vezes você tem aquele disparo, né, de currículo para tudo quanto é lado. Eu acho que isso você tem que segmentar, você tem que ter, né, alguns critérios para estar enviando, né? No caso, você precisa de ter aí um LinkedIn completo, né, compatível, para estar adequando, porque hoje todo mundo entra no LinkedIn, né? Difícil, não desconheço alguém, né? Então, você tem que estar com essas duas informações aí compatíveis, né? E o erro, assim, hoje não é nem um erro, né? É uma situação social, né? Uma situação aí social, não, no caso seria das pessoas terem muita ansiedade. Não está, atualmente a gente está com dificuldade, né? Então tem que ter um pouco de paciência, não pode parar de mandar currículo, né? De mandar para as vagas que são aderentes, né? Mas o primeiro erro é esse, né? Ter um currículo que não tenha compatibilidade com nada, né? Você fazer um currículo que não vai dizer quem você é e, logicamente, você vai ser descartado, né? Tem que ser um direcionado, tem que ser segmentado, né? É importante ter, porque é a base, é o começo de tudo. Depois é que vai ter, vão surgir, né, os resultados, né? Porque se você começa a direcionar currículos para empresas que não têm nada, que não vão, né? Não adianta deixar currículo na portaria, entendeu? Entendi. O que acontecia muito, né, antigamente, né? Qual a possibilidade daquele currículo ir parar na mão do RH, sabe? Então, essas coisas assim que as pessoas às vezes, não, mas tenta, né? Tudo bem, se você é um engenheiro e a empresa está precisando de vaga, né? Você já deixou o currículo no RH, já deixou no... Tá bom, deixa no porteiro, tudo bem. Mas sair de casa para ir entregar currículo para deixar na mão do porteiro, a possibilidade é muito grande de você só ter canseira, né? Então, são coisas erradas. A gente fazia isso, né? Eu consegui emprego quando eu era mais nova, né? Dessa forma, né? A gente levava o currículo, né, nas empresas e tudo mais, né? Mas hoje em dia tudo está na internet, né? É verdade. Então é aquilo. Comece certo, comece fazendo um bom currículo, comece fazendo um bom LinkedIn, deixa, mesmo que você seja inexperiente, você tem história de vida, sempre você tem alguma coisa. Você estudou 5 anos ali, no mínimo, né? Então, imagina, eu não consigo fazer um currículo de uma pessoa que estudou de 5 anos, eu não consigo fazer um currículo que dê 4 linhas Verdade. sabe? Eu acho que o que eu vi muito, isso me incomodava, né? Por isso que hoje eu faço a reestruturação, porque eu falo, nossa, a pessoa trabalhou tantos anos, ou mesmo ela saiu da faculdade com tanta informação, e ela tem um currículo de uma página que mal mostra o que ela faz, né? Mal mostra. Então, vamos tentar, vamos colocar ali, sim, as informações. Você não precisa passar de 1, 2 páginas. Hoje em dia, eu faço currículo, no caso, se for tiver um doutorado, alguma coisa, dá umas 3, 4 páginas, porque já é uma outra versão, é uma outra coisa, tá? Já é um currículo totalmente diferente. Mas para quem hoje um currículo que atende bem,
entre uma, duas e no máximo 3 páginas. Isso se você tiver muita experiência, vamos relacionar todas as obras que foram feitas, né? Às vezes são obras importantes, às vezes a pessoa trabalhando em obras muito, muito importantes, que são importantes estarem relacionadas ali, né? Mas também não precisa colocar a coisa de uma forma que vai se estender tanto, né? Entendi. Não precisa, tá? E isso é basicamente o que a gente, né? O que seria isso, né? Colocar dessa forma. Não são erros, são coisas que você tem que fazer de uma forma correta para darem resultados. Com Tá? certeza. E assim, uma coisa, eu não sei o que é que você acha disso, mas uma coisa que eu sinto falta também é que, por exemplo, hoje nós temos, falando de internet, tá? Falando de internet, falando de redes sociais, eu estou passando no momento por uma transição, eu estou falando isso em todos os podcasts ultimamente que eu estou falando, porque assim, eu sou arquiteto e eu fui para uma área de tecnologia, de software, né? Então, trabalhar com software, trabalhar com desenvolvimento e aí eu fui para programação visual para arquitetos. E hoje, atualmente, eu estou saindo dessa área, eu parei de fazer, de produzir conteúdo de software para arquitetos e estou na área agora do marketing digital para arquitetos. Então, basicamente, eu estou fazendo parcerias com outros arquitetos e engenheiros que queiram produzir, enfim, fazer um produto digital para, enfim, ser comercializado, ser vendido. Então, assim, uma coisa que eu vejo por exemplo, nós temos uma grande oportunidade hoje, que é o LinkedIn, pela distribuição que o LinkedIn tem. Você posta uma coisa hoje no LinkedIn, você pode não ter quase nenhum seguidor, mas 100, 200, 300 pessoas vão ver aquela postagem. E isso é muito poderoso, tá? Hoje você não consegue fazer isso hoje no Instagram. O Instagram, se você quiser que ele distribua para muita gente sem você ter muitos seguidores, você tem que pagar. Você tem que impulsionar ali, fazer um anúncio. Então, assim, no LinkedIn a gente tem uma oportunidade tremenda. E uma coisa, e aí eu queria saber da sua opinião, Lúcio, é o seguinte: arquitetos e engenheiros, eles às vezes não percebem que eles podem começar a produzir conteúdo sobre a sua expertise, sobre as coisas que eles conhecem. Eles podem agregar valor no LinkedIn, fazer uma postagem por dia, 2 postagens por dia, porque aquilo ali vai fazer ele chamar a atenção das pessoas que estão precisando do serviço daquela pessoa, né? Sim, além dele atrair possíveis clientes, né? Ele vai mostrar que ele tem conhecimento, né? Perfeito. Ele vai desenvolver aquilo, vão ter pessoas que vão ser curiosas, né? E vão querer saber o tipo de produto que ele usou, a forma de serviço que ele fez. Perfeito. Sempre vai ter alguma coisa ali que vai atrair, né? Então, eu acho que é super oportuno, né? Isso eu já coloquei, já fiz posts sobre isso, né? De postar informações, né? Fazer umas postagens com informações, né? Tá na obra, mostra lá, né? Olha, estamos fazendo fundação, foi usado tal material, né? Tanto tempo, né? O produto chegou, o produto não chegou, né? Então, vai fazer uma concretagem, olha, usamos tal, teve todos os testes, né, as análises e tal, deu tudo certo, tal, agora a gente só espera só que o tempo chova. Então, é importante, né, mostrar o serviço que é feito, né? Não tem nada melhor do que você mostrar, porque falar é uma coisa, né, Paulo? Né? Você vai dizer ali que você construiu, que você fez, tal. Só que você estando ali realizando, né, já é uma coisa, um passo muito mais à frente, né? Vai mostrar realmente o que, né? Pode ter até aquele que vai perguntar, mas você não está usando tal coisa, né? Você não está, né? Sempre os haters, né? Mas, com certeza. Né, a gente está sujeito, né? Com certeza. Críticas, quem se expõe está sujeito. Tá, sempre, né, vamos estar sujeitos às críticas, sugestões, elogios, né, também, né? Então, tudo a gente vai filtrando isso e o que for melhor a gente absorve. Mas, no caso,
É importante, sim, é bem legal até, né? Porque, nossa, eu paro. Eu, quando vejo alguma coisa assim, né? Uma cortina atirantada lá, você fica olhando, sabe, aquilo, né? Você fala, né? Gabião, né? Quase você não vê essas coisas, né? É E é verdade. aquelas construções assim enormes poxa, né? E você quase não vê gente fazendo ali, né? Conversa, olha o que foi feito, como que foi feito, tal, né? Eu acho que é super importante, principalmente se ser informados, né? Poderiam até tirar dúvidas, porque se vem alguém, né, que não tenha conhecimento, chegar em mim e perguntar, eu sou um livro aberto, né? Sou uma coisa assim de que o que eu sei eu falo, o que eu não souber eu vou correr atrás para mostrar, para ensinar, né? Mesmo que não tenha sido eu, olha, vou te mandar tal link, dá uma lida que vai te ajudar, né? Vai te fazer Entendi. tal coisa, né? Eu fazia muito isso no começo, porque às vezes a gente tem são tantas perguntas, né? Tantas coisas que às vezes acontecia isso. Eu falava assim, olha, eu não estou com tempo, mas dá uma lidinha aqui, né? Nisso aqui nesse link. Olha, você vai conseguir, né, resolver toda sua dúvida com isso, né? E sendo um profissional, ele vai estar ali, ele vai poder debater aquilo, ele vai mostrar todo o conhecimento dele, vai, né? Também, né? Se ele estiver disposto, né? Porque a gente tem que ter essa abertura, né? Quem está ali, Sim, sim. né? Se você está postando, não adianta só querer elogio, né? É o que vem, né? Se vem dúvidas, se vem perguntas, se vem críticas, né? E tudo mais, acho que você tem que saber filtrar, né? E de uma forma respeitosa, né? Porque cada um tem uma forma de se tratar, né? Mas eu acho que a educação é um negócio que nunca vai deixar de sair de moda, tem que ser constante, né? Com certeza. Então, e todas as vezes que as pessoas buscam informação, aquilo vai te levando, né? O teu perfil vai se tornando mais conhecido, vai se tornando, né? De repente, está desempregado, pega as coisas que você já fez, né? Exatamente. Mesmo aquilo que eu te falei, não fez nada. Fez sim, já estou 5 anos, né? Olha, posta foto do evento que você foi, o que você achou daquele evento, o que você levou de informação daquele evento, foi a partir dali que você fez tal coisa, né? Trabalhou em tal obra, posta foto, posta, sabe? Coisas assim, comenta, fala, né? É um livro aberto aquilo, tem 1.300 caracteres para você descrever as coisas. Dá muito bem para a gente fazer, né? Dar uma começada, né? Tem muita gente que tem medo, receio, né, dessa coisa de estar exposto, né, na verdade é um pouco medo de ser criticado, né, porque ninguém quer ser criticado, todo mundo só quer ser elogiado. Só que se você se coloca ali naquela posição, você sabe, você conhece o que você está postando, de repente você até aprende, né? Com Eu certeza. aprendo muito, eu aprendo. A gente não só ensina, não. Você, como profissional, eu também. A gente sabe que no dia a dia tem muita coisa que a gente aprende, Com né? certeza. Como dizem, né? Às vezes a gente cai para cima, né? É verdade. Entendeu? Né? Não é toda hora que você só ensina. Você É aprende verdade. também. E isso é maravilhoso, né? Porque só agrega na gente, né? Com Informação. certeza. Não, e você falou uma coisa muito importante, que eu vou até pegar o gancho aí e falar também a minha opinião sobre isso. O mundo hoje é de quem se expõe. E quando eu Uhum. falo se expor, eu estou falando de realmente colocar para fora conteúdo, postagens, imagens, vídeos. Então, assim, o mundo hoje, quem domina o mundo hoje são pessoas que decidiram, não, eu vou colocar para fora aqui minhas experiências. Se sabe de uma coisa, fala que sabe. Se não sabe, fala que está aprendendo. Eu mesmo, quando eu Uhum. comecei a fazer conteúdo de Dynamo, eu não tinha, que era o software específico, né, que eu estava de programação, que eu estava ensinando, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, no começo eu falava, gente, eu não sou especialista, eu estou aprendendo e estou aqui compartilhando com vocês o que eu estou aprendendo nessa jornada. Então, Tem que assim, ter humildade, né? com certeza. Então, assim, o mundo é de quem se expõe. E muitas vezes existem pessoas muito boas, com conhecimento de alto nível, mas que têm timidez, que não querem se expor.
E aí você falou uma coisa muito interessante. E qual o medo das pessoas se exporem? Não é porque elas às vezes se sentem, eu sinto vergonha de como é que eu vou aparecer. Não, é o medo das críticas. É o medo justamente das pessoas chegarem, das pessoas falarem, ou criticarem o conteúdo, ou falarem que a pessoa poderia fazer melhor. E eu só queria deixar uma mensagem aqui, que é uma mensagem que eu vejo acontecer todo dia, tá? Quem lhe critica é sempre a pessoa que está fazendo menos que você. Então, geralmente, aquela pessoa que critica você, geralmente aquela pessoa não está postando conteúdo e ela só está num lugar ruim e está querendo lhe puxar para baixo também. Então, assim, quem faz mais que você, vai lá no direct e fala, olha, eu gostei da tua postagem, mas tu poderia melhorar nisso. Vem de um lugar onde realmente a pessoa está dizendo aquilo para fazer você crescer. Mas não, quando você vê uma crítica, simplesmente uma crítica por algo que você fez, geralmente são pessoas que estão fazendo bem menos que você. Ah, sim, sim, é É isso que verdade. eu vejo todo dia, Concordo sabe? plenamente. Então, eu gostaria de passar para a gente finalizar essa conversa muito boa, esse bate-papo muito legal. Eu gostaria A de... gente vai passar aqui, né, um tempão, né? Porque É, dá para bater um papo, né? com Um papinho certeza, legal. com Que certeza. bom. E aí a gente vai agora para as perguntas sociais, esse quadro enfim, é um quadro mais novo aqui do podcast. Eu acho que só tem 2 ou 3 episódios que tem essas perguntas sociais. E é justamente onde eu pergunto nas redes sociais para que as pessoas mandem suas perguntas e eu seleciono as melhores para perguntar aqui no podcast. E aí nós temos hoje algumas perguntas aqui que eu gostaria muito de saber da opinião da Lúcia. Então vamos lá. A primeira pergunta é da Tainara Fernandes, tá? Ela falou: por que as empresas ainda têm preconceito com os nomes das faculdades? Isso acaba impedindo grandes profissionais, de conseguir, né, uma oportunidade, e isso nem deveria existir. Então, Lúcia, o que é que você acha sobre isso, das empresas elas se importarem muito com o nome das faculdades, se é uma faculdade, enfim, melhor ou não tão boa assim? O que é que você acha sobre isso? Nós tivemos um boom, né, de cursos, né, nos anos anteriores aí, né, que acabaram despejando no mercado, né, pessoas pela qualificação, né, das faculdades, infelizmente, né, o conteúdo não chega a ser um conteúdo, né, tão valorizado, né? Podem ser as matérias são diferentes, o conteúdo das matérias, né? As matérias são as mesmas, né? Mas não com tanta abrangência, né? Não com uma forma que o aluno tenha tido tanto aprendeu tanto quanto os outros. Porque a gente Entendi. sabe que o aluno, independente, eu não sei se da sua época, mas da minha, independente da gente estar fazendo algum curso, tanto fazia um curso mais simples, né? Porque eu estudei em escola pública, né? Mas todos aprendíamos, né? Todos aprendíamos igual, né? E hoje, o que acontece muitas vezes é que nem todo mundo aprende da mesma forma, né? As pessoas têm atividades diferentes, horários diferentes, né? E esses cursos ainda que foram com essa questão até de valor mais em conta, tudo, eles realmente tiveram uma queda, né? Isso a gente não pode negar, né? Entendi. Você não pode comparar um curso hoje de uma faculdade que não seja de primeira linha com uma faculdade de primeira linha, que você sabe que é diferente, né? O que depende muito é do esforço do aluno, né? Porque quando você quer aprender, né? É que nem você mesmo, você está passando por essa transição, você imaginava que você ia ter essa evolução que você teve? Não, Com certeza. né? É uma coisa que você tem que buscar também, né? Como eu te falei, a gente estava numa escola pública, né? Mas a gente buscava conhecimento, né? Nem que fosse, vamos ver, enciclopédia, né? Vamos buscar na informação, né? Eu tenho uma revista né? Que dá para tirar, colar o papel e tudo mais. Né? É a mesma coisa hoje. Se você não buscar informação para acrescentar no que você está aprendendo,
né? Você vai só aprender aquilo que foi passado, né? Então, existe a internet com um fluxo tão grande de coisas que são postadas, informações que são postadas, que vai fazer você, vai te ajudar, né? Com certeza. Tudo bem, está numa faculdade que não é de primeira linha, mas vamos tentar buscar, né? Vamos tentar, pelo menos, aprender o pacote Office, né? Vamos tentar aprender a dobrar uma planta, sabe? Você tem que ter curiosidade, porque ninguém vai pegar na tua mão e vai falar para você, né? Então, a faculdade de primeira, de segunda, terceira linha, ela tem essa questão de não ser valorizada, né? Porque a tendência lógico, se ele vai pagar 5 mil, um exemplo, né? Só um valor, para uma pessoa que está entrando, né? Não sei se eu posso falar o nome da faculdade, vamos manter a faculdade primeira linha, né? Vamos manter não vamos fazer propaganda de ninguém aqui. Se eu posso pagar o mesmo valor para quem estudou numa escola de primeira, numa escola de segunda, lógico que ele vai pegar um profissional de primeira linha, porque ele sabe que esse estudante, essa pessoa que veio, esse graduado, né? Ele sabe que ele veio de um perfil diferente, né? Que as exigências são diferentes, né? Que o mundo que rodeou ele durante o curso ali já eram diferentes, né? Às vezes existem as visitas técnicas, por exemplo, na faculdade. Às vezes a faculdade de segunda linha, um exemplo, tá? Não estou dizendo que todo mundo faz isso. Ela te leva para uma empresa até menor. Ela te leva uma vez ou outra, ela te leva numa empresa grande, mas a maioria são empresas assim menores, né? A faculdade de primeira linha, ela vai te levar para lugares muito maiores, empresas muito maiores, né? Então você já vai ter uma visão diferente daquilo, né? Entendi. Então são coisas assim. Existe, né, essa tendência, porque muitas vezes também a própria diretoria já vem de primeira linha, né? A própria diretoria, porque antigamente, né, eu conheço arquitetos e engenheiros aí que muitos vieram de faculdades de primeira linha, né? Até uns anos atrás, o que você colocava, voltando à questão do currículo, o que você colocava no currículo como formação acadêmica? Em primeiro lugar, não vinha o teu cargo, vinha o nome da faculdade, né? Porque aquilo era o que, olha, estudou peso, né? Estudou no céu. Hoje, né? Isso não importa tanto. Eles querem saber a graduação, formação acadêmica. Virou um termo genérico, mas antes tinha um valor muito grande. Onde que ele estudou? Né? Podia ser tudo, mas onde que ele estudou? Né? Agora não. Hoje em dia você tem essa, né, qualificação, você tem, né, as tais das soft skills, que é para um outro assunto, né, uma outra hora. Mas a faculdade de primeira linha sempre vai dar prioridade, sempre vai querer um aluno de faculdade de primeira linha. Aliás, as empresas sempre vão querer alguém de primeira linha, né? E a questão da discriminação é isso que eu te falo. Na hora que você for montar o teu currículo, o teu LinkedIn, você não estudou numa boa faculdade, mas procura aproveitar ao máximo o que você estudou, né? Abranja aquele assunto, não fica só naquilo que o professor ensinou. Abranja, converse, né? Busque informações com colegas, com os professores. Ó, professor, tive uma dúvida, né? Levanta o braço na hora que o professor estiver falando e começa a questionar, sabe? Começa a ser, busca, porque se você chegar lá na faculdade e ficar só sentadinho, né, esperando o professor falar, e ninguém, vamos conversar, o que vocês têm dúvida? Ninguém fala nada, não vai acontecer nada, né? Isso hoje eu li justamente num post de um conhecido nosso. E é isso mesmo, se você não se manifestar, se você não buscar informação, a coisa vai ficar ali. Você vai continuar com aquele estigma de faculdade de segunda linha, né? Mas se no teu currículo você mostrar que você tem uma capacidade maior para isso,
né? Mostrar que você se desenvolveu mais do que, né? Então, tudo bem. Uma outra coisa que acontece muito também, você não fez uma faculdade de primeira linha, mas procura fazer uma pós, né? Com uma qualidade melhor, né? Procura se especializar em alguma coisa, num curso, né, de pós-graduação, Entendi. com uma qualidade, né, um pouco superior, porque isso vai te dar uma base melhor também, né? Isso ajuda muito também, né? Porque, não fez primeira linha, mas ele fez uma pós e tal, isso vai te dar uma coisa, uns pontinhos a mais, né? Para dar uma continuidade, né? E certificações, e buscar informação, buscar cursos, né? Mesmo que sejam, né, assim, mas procura se especializar em alguma área que vai te dar, né, um retorno, né? Ou seja, faça um CAD, né? É o que eu costumo falar, né? AutoCAD, como é que fala? Básico, né? AutoCAD básico tenho eu hoje praticamente, que não é uma coisa assim, né? Hoje você lembra aí, se eu ligar meu plotter, eu não sei nem mais como é que eu ligo o plotter, né? Porque a gente manda tudo, né? Bota lá no coisa e manda plotar fora, né? Eu já não ploto mais aqui em casa, né? Mas, então, quer dizer, você tem que ter, se você colocar lá um básico, você vai ver que 90% vai colocar básico. Tenta se diferenciar. Entra no programa, tenta fazer, tem tanta informação, busca informação, sabe? Não é porque a pessoa, eu trabalho, não sei o quê. Meia horinha, sabe? Meia horinha. Eu sei porque eu aprendo muito. Às vezes eu pego meia horinha que antes de deitar, eu vejo, eu guardo tudo, né? Eu vou juntando um monte de informação no celular. À noite, às vezes, você perde sono, abre lá, dá uma lida, né? Aquilo você vai agregando valor, você vai agregando. Quando você vê, no dia seguinte, você já quer aplicar aquilo. Vou ligar lá, sabe? Isso vai te instigando a fazer cada vez mais, a buscar mais informação. Tem que ser curioso, né? Tem que estar à frente das coisas, né? Isso a gente sente que as pessoas, né? Porque, né, fica assim. Tem que buscar. Não adianta. Muito difícil cair do céu, tá? As coisas, muito difícil ter até quem indica, né? Porque hoje tem essas coisas, né? Então procure se especializar, porque quanto mais conhecimento, mesmo que nunca ninguém te pergunte nada, mas quanto mais conhecimento você tiver, vai ser melhor para você. Tá? Não, com certeza. E eu acho assim, só para finalizar, só para complementar tudo isso que você falou, eu acho que a gente tem que encarar os fatos, e o fato é esse. Talvez você não tenha estudado numa faculdade tão interessante, tão assim, que vai chamar a atenção. Mas eu acho que na vida, a maioria das pessoas, elas estão vivendo na defensiva, sabe? Infelizmente aconteceu isso comigo e eu vou fazer o quê? Enfim, e a gente tem que começar a agir na ofensiva. Tem que começar a viver na ofensiva. Então, assim, beleza. Questionador, né? A faculdade é um ponto negativo para mim, é um ponto que eu estou em desvantagem, beleza. O que é que eu posso fazer para ir me diferenciando? E uma coisa que eu te digo, se você pode ter estudado na pior faculdade, começa a produzir conteúdo, começa a agregar valor para outros profissionais com o conteúdo que você já tem, começa a se especializar numa área, focar numa área para ser o melhor que você puder naquela área, que vai ser muito mais valioso do que o nome da faculdade, certo? Você só não pode realmente ficar esperando, enfim, na defensiva. Você tem que ir para a ofensiva e tem que realmente se diferenciar. Né? Só um detalhe de uma informação da questão de você fazer uma faculdade. O que não vão olhar que você fez uma faculdade inferior vai ser daqui a alguns anos, quando você já tiver realizações, né? Obras feitas, né? Então, você pode ter até cursado uma faculdade de segunda linha, não teve grande no início, né? Com empresas pequenas, tal, mas aquilo foi crescendo. Daqui 10 anos, por exemplo, você está aí numa baita empresa, sabe? Por quê? Porque você teve realizações depois disso. Olha, poxa, estudou em faculdade tal, né?
mó michuruca e tal, mas olha já o que ele fez, né? Olha as obras que ele acompanhou, que ele gerenciou, que ele planejou, né? Então, tudo isso vai muito de época. Quem está recém-saído agora vai ter um impacto, e quem depois também é uma outra forma de ter esse impacto, tá? Que se torna um pouco mais positivo devido às realizações. Agora, se você estuda uma segunda linha e continua com essa mesma métrica de estudei, vou pegar uma obrinha pequena, vou pegar não sei o quê, né? Não vai sair do lugar, né? Não vai se desenvolver, né? Como você falou, não pode ficar na defensiva, a gente tem que estar, né, aberto ali, né, para a coisa andar. Pois é. É a última agora? Não? Certo. Temos a pergunta da Sabrina Cazuza. Ela falou, é uma pergunta mais técnica, mas vamos lá. Quais programas são essenciais e qual o nível de conhecimento necessário para começar a estagiar? Eu vou querer fazer um comentário sobre esses programas essenciais, mas eu queria meio que refazer essa pergunta para a Lúcia e pedir um breve comentário dela sobre o que é que você acha de muitos estágios hoje estarem exigindo muita coisa dos estudantes e que eles já tenham experiência às vezes. Enfim, o que é que você acha disso? O estágio já no próprio nome já diz, né? Para aprender, né? Não tem outra especificação, né? Então, mas existem, né, as empresas que querem, né, que você já venha com lá de trás já venha com experiência, né? Já está já fazendo obra, né, e coisa e tal, né? Eu leio às vezes uma coisa assim impressionante, eu leio muito, né? As pessoas realizaram o estágio, ela coloca lá, responsável por não sei o quê, fui responsável pelas planilhas e não sei o quê, fui responsável por, né? Tudo bem, nada impede do engenheiro, que é o responsável, passar algumas coisas para você fazer, né? Mas você nunca vai ser o responsável, até isso dá problema legal, né? Porque imagina chegar um fiscal na obra, quem é o responsável? Aí vem o estagiário atender, né? Isso não existe, né? O estagiário ele está ali para aprender, né? Então o ideal é que ele comece numa área administrativa, né? Um período. Tem estágios que são de 6 meses, né, que vão até 2 anos, né? Que é o que é permitido pela lei do estágio. Mas o que é ideal, né? Ele iniciar um estágio ali numa fase que ele já está entre o 3º e 4º semestre, né, que é o que muita gente fala, né? A gente vê muita gente comentar sobre 3º e 4º semestre. Por quê? Porque já é a hora que você já está entendendo mais ou menos como que é, né? Algumas informações mais técnicas você já absorveu, né? Já tem cálculos, né? Já sabe cálculos, já sabe estrutura, já tem uma basezinha para você começar, né? E aí você tem essa questão, né? O estagiário ele tem que ir pelo início, né? Passar numa área administrativa, ele vai auxiliar, fazer uma planilha, ele vai observar, ele vai fazer, mas nunca ele vai ser responsável por aquilo. Não pode. Entendi. Né? Então ele tem que o ideal seria um administrativo, né? Passa por depois de um certo período, se ele estiver na mesma empresa, né, passa por uma coisa de obras, né, vai para o canteiro, né, uma vez por semana vai dar uma olhada no canteiro, tal, faz um resumo, né, acompanha, né, todos os procedimentos, até os RDO de manhã com a equipe e tal, né, para você poder estar, né, ele vai se ambientando, ele vai fazendo o network dele também, que isso é importante, né, não é porque a estagiária tem que ficar lá quieto, né, tem que ter a pessoa tem que ser, né, ter proatividade, né, de estar ali no dia a dia vendo, né? Ele vai para ouvir, questiona, depois questiona com o professor também. Isso é interessante ter essas duas informações, né, que eu acho que é legal. Mas as empresas, elas fazem isso, né? Não é de hoje, né, Paulo, que a gente sabe, né? Que querem com experiência. Não é proibido por lei pedir
experiência acima de 6 meses, né, na carteira, né? Mas você vê aí empresa procurando experiência de 2 anos, 3 anos, precisa ser engenheiro com experiência de 2 anos, 3 anos. Isso sempre vai existir, não adianta, né? E vai depender muito do que a empresa requer, né? O que a empresa está querendo do estagiário. Se é só para cumprir tabela, porque ela tem que ter os estagiários lá na obra, ela tem, né, que coisa, ela fez algum convênio com a faculdade, né? Ela está cumprindo com a faculdade de fazer aquele convênio, né, entre empresa e faculdade, né? E no caso, os estagiários, eles se preocupam muito com isso. Não adianta, sempre vai existir essa coisa de procurar estágio que queiram que seja experiente. Não adianta ficar debatendo, sabe? Criando coisas assim que vai sempre existir. Só se surgir realmente uma, né? Não pode mais e acabou, e aí, né? Não adianta. Né? Infelizmente, as empresas elas têm, você vai ver anúncios nesses formatos aí que não são adequados, né? Mas o mais assim, eu acho que é importante para você, existem as empresas que fazem as seleções, né? E elas sabem que as pessoas não têm experiência, né? Mas elas são selecionadas por quê? Porque elas se destacam na classe, porque elas têm nota alta, né? Então, tem isso também. Verdade. Né? Então, Pois é. deu mais ou menos para... Não, com certeza. Super interessante. E eu vou finalizar com mais uma para a gente encerrar. Esse papo aqui tá massa e vai dar um podcast bem longo aí para quem quiser escutar. Não, eu te falei se era a última porque eu não lembrava se você tiver comentado da última. Não tem problema, não. Pode falar. Tudo certo, tudo certo. Bem, tem mais duas aqui. Eu acho que a gente ainda consegue finalizar essas duas. Pode ser, Lúcia? Vamos lá. Vamos lá. A próxima é do Marcel Fraga. Ele, na verdade, o Marcel, ele não... Sim, só que antes de eu comentar do Marcel, a Sabrina também perguntou quais programas são essenciais, né? E, enfim, de maneira bem rápida, hoje, o AutoCAD hoje, ele ainda talvez seja o mais usado, mas o Revit está sendo implementado, então quem usa AutoCAD vai passar a usar o Revit. Então, Revit já é básico hoje para você, tá? Já é uma transição normal, né? Já não é novidade. É uma evolução de tecnologia que, assim, é só uma questão de tempo até todo mundo estar usando o Revit. Em outros países, como a Austrália, por exemplo, tivemos, acho que da data que você está escutando esse podcast, o podcast da semana passada foi com um australiano, com um arquiteto australiano. Que bacana, eu não tive tempo, não tive oportunidade de ver todos. E aí, com um arquiteto australiano, e ele falou, ele disse, pouquíssima, a grande maioria já usa Revit aqui, entendeu? Então, assim, aqui já realmente o negócio já é normal isso. Então, Sabrina é Revit, dominar bem o Revit, não é só Revit básico, tá? Não se contente com Revit básico, é o que Lúcia disse, lá, por exemplo, AutoCAD. AutoCAD é AutoCAD básico. 90% tem AutoCAD básico. Então, assim, você não está fazendo diferença nenhuma. E aí, Revit, eu me especializaria em modelagem de famílias, que é uma área específica do Revit, que tem pouca gente que sabe fazer bem. E eu aconselharia também, se você quiser dar uma olhada na área de programação, que seria Dynamo, que é a programação dentro do Revit. Eu acho que é um grande diferencial. E se você tiver, por exemplo, se você tiver o Dynamo básico, aí sim, aí você faz muita diferença, tá? E aí, para você ter o Dynamo básico, é só ir lá no meu canal do YouTube, tem um curso completo lá, totalmente de graça, para você aprender tudo sobre Dynamo aí de forma básica, tá? E aí o Marcel, ele perguntou, o Marcel, ele tá pedindo para a gente falar um pouquinho de oportunidades para profissionais mais experientes, acima de 40 anos, que parecem muitas vezes ser invisíveis para o mercado. O que é que você tem a dizer sobre isso, Lúcia? Existe a dificuldade hoje, essa pergunta seria até antes da pandemia, né? Seria uma coisa diferente do que a gente vai falar hoje, né? Porque a dificuldade hoje está para todos, né? É verdade. Não é só os de 40, né? A gente vê aí os mais 50, né? Que não conseguem também. Então, a dificuldade hoje é geral, né? Essas recolocações que eu tive durante essa semana aqui, eu tive 2 engenheiros que foram recolocados, né?
Na faixa, um é iniciante, né, praticamente, ela tem 1 ano e pouco, ela já estava trabalhando autônoma, né, porque a família tem pessoas que estão na área, então acaba facilitando o desenvolvimento dela, né, e ela acabou entrando numa empresa, né, teve uma outra também que entrou, mas não com cargo de engenheira, e tem um outro arquiteto, um outro engenheiro também, que é na faixa aí dos 35, né, mais ou menos, né? Então, dependendo, Paulo, hoje, muito, 40 anos nem é tanto, sabe? Nem é tanto, né? Porque na faixa dos 40 é que você já está aí com só para você ter uma ideia, hoje mesmo eu fiz 2 anúncios, né, para engenheiro civil com CAT, né? Só que aí a documentação toda precisa ter até em torno de 12 anos, né? Quem é que tem 12 anos antes de ter, né? Se eu recebi um currículo de engenheiro que a pessoa se formou em 2000 vamos dizer, 2004, 2014, 2015, ele não pode nem concorrer, porque ele não tem histórico de CAT, né? Então, não adianta, né? Ele pode ter 35 anos, ele pode ter 40. E quem tem essa carga já maior, né? São esses. Sempre vai ter campo, é menor, né? É menor a quantidade de vagas específicas para essa área, né? Mas também a pessoa tem que estar preparada para aquilo, né? Porque não adianta dizer, acima de 40 tal, mas a pessoa não tem todas as qualificações necessárias, né? Se saiu muito tarde da faculdade, ele já não vai ter muita bagagem, né? Tem muita gente que estudou aí tardiamente, né? E não conseguiu fazer, infelizmente, né? Não tem, então ele não tem tanta carga, né? E isso já vai prejudicá-lo, né? Então, quanto mais, por isso que eu te falo, o estudo é constante, a busca por novidades, né? Você tem que estar sempre ligado nas coisas, fazer um curso, fazer outro, porque isso vai te trazendo, né, experiência, né? Quanto você acha que um engenheiro hoje com CAT vai ganhar? Muito mais do que, né, o que vai ganhar o engenheiro comum, né? Com certeza, né? Então, e algum problema? Não, o cara correu atrás, ele tem toda uma estrutura de informação, né, que outros não têm, né? Ou às vezes por causa de um problema ou outro, né? Não adianta. Cada carreira é uma diferente da outra, as pessoas, cada uma tem um tipo de vida, né? Tem recolocação acima dos 40? Tem recolocação. Mas tem que ser aquela coisa específica. Às vezes eles nem olham para essa questão tanto da idade, né? Olham mais para o currículo do que eles estão precisando e tudo mais. Não é toda empresa também que chega que o currículo, não, acima de 40 eu não quero. Não é todo mundo, não é toda empresa que faz isso, sabe? Nós vivemos com várias, como nós somos diferentes, as empresas também são diferentes, as pessoas que as dirigem também são diferentes, cada uma pensa de uma forma, né? Então é questão de você aquela coisa de útil ao agradável, né? Entendi. O que a gente comentou rapidinho anteriormente, né, sobre a pessoa que tem um curso de escola, de faculdade inferior e outro de primeira linha, né? É a mesma coisa. Às vezes a pessoa que tem esse critério de faculdade de primeira linha é porque ele já veio de faculdade de primeira linha, né? E às vezes o cara que lutou, né, ele estudou lá numa faculdade comum, lutou, chegou numa certa altura que ele é diretor da empresa dele, que ele, graças a Deus, ele se deu bem, conseguiu construir, conseguiu aumentar, né, a construtora, criou uma construtora, alguma coisa. Às vezes ele até faz, ele fala, não, só vou pegar gente de faculdade de segunda linha, né? Que eu quero ensinar essas pessoas, eu quero ajudar essas pessoas, né? Mas mesmo assim ele vai selecionar, ele vai querer, né? Que não sejam só simplesmente os coitadinhos, ele vai pegar os melhores notas, ele vai ver quem participou de eventos, ele vai ver quem participou disso, daquilo outro, né? Então sempre tem que ter essa coisa essa visão de crescimento, tá? E a mesma coisa aí no caso para
do que a gente estava comentando. Não, com certeza, concordo totalmente. E para a gente finalizar, tem a pergunta do Vinícius Mendonça. Ele perguntou: qual a atenção que o corpo de gestão de escritórios de projeto e das incorporadoras em relação à necessidade de investimento na educação dos profissionais, né, para as novas demandas tecnológicas que vão surgindo, né? Então, basicamente, como é que está essa questão, como é que está a cabeça desses donos de empresa, desses gerentes das empresas, de investir na educação dessas tecnologias que vão surgindo aí para capacitar os funcionários. O que é que você olha? O que é que você tem a dizer sobre isso? Bom, a minha visão é a seguinte: nenhuma empresa vai colocar alguém lá e não vai dar capacitação, tá? Sempre que tiver oportunidade, a empresa vai te capacitar, né? Existem aí os trainees, né? Que são praticamente para isso, né? Para treinar, para desenvolver e para trazer evolução para a empresa. Nenhuma empresa, a ideia não ficar definhando. A ideia das empresas é crescimento, é lucro, né? Verdade. Então, a empresa que não investe nos seus funcionários, né? nas pessoas, elas não vão ter retorno, né? E ninguém é besta de fazer uma coisa dessa, né? Você tem que investir, né? Por mais capacitado que você seja, se existe que seja um funcionário só, mas que precisa de ser capacitado e aquele funcionário é apto para isso, a empresa vai investir nele, sim, né? Com certeza, né? A ideia nunca, acredito que nunca deixou de ser, de capacitar as pessoas, né? Tem até um negocinho, uma frase comum aí que a gente vê muito na internet, né? O medo de capacitar e a pessoa ir embora, né? Mas o pior é não capacitar e ele ficar, né? E aí você vai ter o quê? Um funcionário que não vai atender as necessidades, não vai te trazer novidades, não vai te trazer novos projetos, não vai lucro, principalmente, Verdade. né? Porque vai estagnar. Se você não aplicar mais conhecimentos, a pessoa já tem que vir com conhecimento, né? Porque tem toda aquela questão de já trazer informação nova. E quando você contrata um funcionário, você já quer que ele, né, traga novidades, né? Não é só simplesmente a pessoa ir tomar, sentar na cadeirinha e ficar ali. Não, traga novidades, né? E aí, o investimento hoje, por exemplo, né, existe toda uma tecnologia aí do BIM, né? Você acha que, né, todo mundo já tem aí projetos, né, tudo mais, né, você vê muita coisa de Portugal, aí tem um site bacana do pessoal que tem bastante coisa a respeito, sabe? E então você vê que as pessoas procuram informação, elas, né? E mesmo assim, né? Só se a empresa não quiser crescer, porque se ela tem uma equipe, né? Ou mesmo um ou dois, um que seja um profissional que precisa de uma qualificação, você acha que ela não vai fazer, né? Se ela implanta um maquinário, por exemplo, ela tem que ter um profissional adequado para aquilo, ela tem que investir naquele profissional. Verdade. Se ele já vem de uma linhagem que ele tem toda, né, um conhecimento interno da empresa, tudo, é muito melhor ele investir direto nesse funcionário, né? Não precisa nem chamar um outro, ele já tem ali dentro da empresa, vamos capacitá-lo. Então, eu acho que a visão é essa, né? É investimento, né? Porque o retorno é certo, né? Tem que ser capacitado, precisa de trazer, tem muita tecnologia nova, a gente está vivendo aí, o que a gente não viveu do ano 2000 ao do ano 2010, por exemplo, de tecnologia, nos últimos 10 anos eu nunca vi tanta evolução. Com certeza, tá? Com certeza. Eu peguei um celular na primeira vez que eu peguei um celular foi em 1994. Primeira vez que eu peguei um celular na mão. Você imagina hoje, né? A tecnologia embarcada nisso, né? Que nós temos hoje de funções e tudo mais. Então, a evolução foi muito grande e muito rápida. E tudo está sendo muito rápido. Você tem que estar acompanhando. Tem muita coisa que a gente não consegue acompanhar, né? Eu mesma, eu segmento muito o que eu leio. Porque se eu
sair um pouco daquilo, começar a ler. Eu até comentei com o meu esposo, né, esses dias atrás, né? Eu falei, eu não leio mais notícia de manhã, porque além de você ler só coisas, né, sobre, infelizmente, né, sobre a pandemia, coisas assim, Sim, é sim. muita coisa ruim que aquilo vai te trazendo, né? Vem te trazendo uma coisa assim que você não tem mais tempo para essas coisas, né? Eu não tenho tempo para perder, porque aí não adianta eu saber o índice que aconteceu de algumas coisas que não me importam, né? É Ou da verdade. novela, ou coisa assim. Nem isso eu estou vendo, nem isso eu vejo. Então a gente tem que focar bem, né? As empresas focam nos seus, né, funcionários, elas sempre estão atentas a quem está se destacando, a quem precisa de ter, né, uma melhoria, né, o investimento para melhorar a própria empresa. Tá? Isso aumenta o lucro, né, e gera uma coisa, até dentro da própria empresa até um clima melhor, porque vê que está sendo valorizado, né, essa valorização corre, né, e todo mundo vê, olha, tá, né, então, e aí todo mundo começa a correr atrás também. Acho que é isso que é Não, importante. com certeza. E eu acho que a empresa que decidir não investir nos funcionários, a longo prazo ela vai perder e com certeza vai tá afadada aí a sair do mercado. Porque é Sim. justamente isso. É uma questão, a gente acha, a empresa está investindo no funcionário porque ela é boazinha, ela quer ver o desenvolvimento da pessoa. Não. Porque isso traz um retorno para ela, principalmente Mas é para o ela. lucro, né? É. É o lucro. É Não, exatamente. Então é isso isso. mesmo. Lúcia, queria agradecer demais a você por essa oportunidade, essas horas aí que a gente pôde debater essas coisas e trazer esse conteúdo aqui. Mais uma vez, pessoal, como eu disse a vocês, todos os links da Lúcia eu vou deixar aqui na descrição do vídeo se você está escutando isso, se você está vendo isso no YouTube, se você está vendo no Spotify, corre lá para o YouTube que vai estar lá os links, tá? E é isso aí, Lúcia, eu gostaria muito de agradecer a você pela simpatia, pelo carinho de estar aqui. E eu queria abrir um espaço agora para você, para divulgar aí para o pessoal o que você quiser, convidar alguém aí para o que você quiser, tá bem? Obrigada. A gente só tem a agradecer, né, a oportunidade, porque para mim foi inesperada. Nunca pensei que eu seria convidada para fazer alguma coisa. E está sendo uma experiência, né, diferente, né? Que a gente não tem essa coisa de estar se mostrando, né, de estar aparecendo. Mas eu acho que era importante, porque logo a primeira vez assim que a gente conversou, né, foi um pouco, né, já tem um certo tempo, né, que eu me apresentei, você se apresentou, a gente Sim, conversou sim. rapidamente, eu fui acompanhando a sua evolução, você a minha, né, não, mesmo não tendo esse contato diário, porque eu sei que não é possível também, né, cada um dentro do Claro. seu, né, da sua área, né, e acho que foi super importante, assim, logo no início eu tive um apoio muito grande seu, né, e tem algumas outras, poucas pessoas, porque a gente sabe que o LinkedIn, de qualquer forma, ele tem, né, uma... Como é que chamava antigamente? Que era quando fica aqueles núcleozinhos, né? Não sei como é que esqueci o termo que se usa, né? Não E sei também. não, que fica o núcleo tal, né? Aí fica só falando daquilo, tal, né? Então, e eu sempre fui assim meio que, né, fora da caixa, né? Entendi. Sempre fui meio um pouco, né? Um pouco muito controversa em muitas coisas até hoje. Eu acho que todo mundo tem direito a ter opiniões, né? Eu Com tenho certeza. as minhas, eu exponho-as, né, para as pessoas, né? Tem pessoas que gostam, que não gostam, mas a gente está aí, né? Como a gente comentou aqui, né? Estamos expostos, né? E disponíveis, né? Para conversar com quem seja com quem for. Eu respeito a tua opinião, você respeite a minha, né? Eu acho que isso que é o importante, né? Todos temos o nosso tempo aí diário para estar conversando, para estar atendendo todo mundo. E é isso. O meu trabalho é só entrar no meu LinkedIn lá, já vai saber o que a gente, né? O que a gente se dispõe a fazer. Eu tenho muita coisa postada, eu tenho muita vaga, muita dica, né? Estou tentando dar uma
depois de um certo período, eu estava tudo muita coisa no meu perfil, eu estou tentando dar uma separada justamente para agilizar para as pessoas, né, algumas coisas que eu não conseguia fazer tudo de uma vez só. Então, um dia eu dou atenção para um, outro dia eu dou atenção para o outro, porque senão também assim, né, eu acabo não ajudando, né, e a intenção é ajudar, não é prejudicar, né. Então, a gente vai fazendo as coisas com muita paciência, porque o trabalho que eu faço, eu acredito que é um trabalho diferenciado para quem está recebendo aí, a gente vê pelos resultados. Eu vejo por muitos resultados que a gente obtém, né? Mesmo que seja simplesmente conseguir uma entrevista. Às vezes a pessoa nunca conseguiu uma entrevista, Paulo. É Sabe? verdade, é verdade. Ela vem assim, ela voa, ela sai na entrevista voando para conversar comigo. Sabe? Lúcia, fiz a minha primeira entrevista. Lúcia, consegui, sabe? Então, isso me empolga, eu fico muito contente. Ah, mas vamos dizer assim, mas, pô, quantas que ela faz? 2, 3? Pela quantidade de pessoas que eu atendo, né? E pelo meu segmento, tá ótimo, para mim tá maravilhoso, sabe? Porque eu não sou generalista, eu não atendo todo mundo, eu não consigo também, não conseguiria, né, abrir, né, porque no início eu cheguei até a fazer alguns trabalhos para a área jurídica, né, para direito, né, os advogados, né, mas eu tive que parar, porque eu não conseguia, né? Peraí, uma hora você pensa numa coisa, outra hora você está pensando em outra, então fica uma confusão muito grande. Então, por isso que eu procurei segmentar, né? Deixar mais centralizado, né? Uma coisa mais ordenada, né? Aos poucos eu fui tirando algumas coisas, fui melhorando. Eu acho que hoje está um perfil bacana, um perfil que ajuda muita gente, tanto desde o estagiário, recém-formado, um mais maduro, pleno, sênior, né? Então, acho que dá para todo mundo ali consegue tirar. No mínimo, alguém, duvido que alguém que entre no meu perfil que não consiga levar alguma coisa legal. Falar, pô, ela, sabe, Bacana, vou fazer, bacana. sabe? Duvido, porque todas as informações estão ali bem claras. Do jeito que eu estou falando com você, eu falo com todo mundo, tá? Eu escrevo da mesma forma, né? Tem gente... Então você já imagina, né? Eu tenho que caber todos dentro dos 1.300 caracteres, né? Que é complicado, porque eu corto o texto, corto o texto. Mas eu tento ser o mais clara possível, mais objetiva possível, para que todo mundo tenha acesso, tá? Desde aquela pessoa mais simples, porque eu converso com gente muito simples também, né? Pessoas que estão muito fragilizadas por estarem desempregadas, por estarem sem dinheiro, por estarem dependendo da família, tá? Isso a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para conversar com todo mundo. Então, desde os mais simples, as pessoas que, ou até as pessoas que já trabalharam com até padrão internacional, eu tenho até, tive até currículo, acho que teve um postado de gente que veio de fora, que ficou anos lá fora, tenho currículo de doutores que fizeram currículo comigo, tá? Então, o tratamento é diferente? Lógico que o tratamento é diferente, porque você está se relacionando com, né, não é da mesma forma que você fala com um que você fala com o outro, mas nunca discriminando, tá? Então, o meu perfil sempre foi muito aberto, não tem esse de, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, eu olho o que está escrito, tá? Faço o que eu me proponho. Os resultados estão aí, então eu acho que eu cumpro a minha parte, acho que de uma forma assim, para mim, muito satisfatória, eu gosto muito e eu quero continuar prestando essas ações que eu faço, da forma que eu faço, eu espero poder continuar. Quem sabe eu não começo a gravar até podcast, né? Vamos ver. Olha aí, olha aí. Aí eu te convido para a gente conversar sobre outros assuntos, né? Aí eu vou inverter, tá? Com certeza vai ser um prazer. E assim, então é isso, gente. Por favor, deem uma olhada lá no perfil da Lúcia, deem uma olhada lá no conteúdo, nas vagas. Eu acredito, como ela falou, todo mundo vai tirar um bom proveito do perfil dela, tá? E, gente, eu gostaria de agradecer a você que escutou, tá?
Então, você que acompanha o podcast, eu peço que você se inscreva na lista de e-mail do podcast. Tá aqui o primeiro link aqui da descrição para você assinar o podcast e receber no seu e-mail toda semana os avisos os episódios do podcast, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem escutado ou assistido mais esse episódio e até a próxima semana com mais um episódio. Valeu!